Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Venha aí trazer mais uma palavra do Senhor ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor está no livro de Mateus, Mateus 14, de versículo 29, que diz assim: E ele disse: Vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então, olha o que a palavra do Senhor aqui está nos falando. Pedro, ele foi chamado para uma experiência com Jesus. Uma experiência sobrenatural. Era uma experiência diferente. Jesus estava andando sobre as águas e Pedro pediu para o Senhor para poder andar sobre as águas também. Só que teve um porém. Às vezes, quando a gente pede para Deus para ter experiência, aleluia, Jesus, a gente não conta com o imprevisto no meio do caminho, né? Pedro não contava que o vento ia soprar. E Pedro se deixou desviar o seu olhar para o vento. Então, o que o Senhor quer passar aqui através dessa palavra? Não olha para o vento que está soprando na tua vida. Não olha para o vento que está soprando, está tentando te fazer parar, está tentando te fazer cair. O Senhor está falando em nome do Senhor Jesus, confia no Senhor. Continua andando sobre as águas, Ele está com você nessas águas. Jesus não deixou de estar ali. Jesus estava na frente dele, mas ele optou por observar o vento. Ele teve medo. O medo fez com que ele caísse, né? Faltou ali confiança. Faltou confiança. Por isso que o Senhor fala, homem de pequena fé, porque duvidaste, né? Se ele duvidou, é porque não confiou, né? E na caminhada com Cristo, às vezes acontece isso. Nossa, mas se Deus é comigo, por que tal coisa está acontecendo? Mas se Deus é realmente comigo, por que eu estou passando por essa experiência? Se Deus verdadeiramente é comigo, a gente começa a se questionar. É o vento soprando, né? Por causa que os problemas se levantam e a gente acha que não... Ah, só porque eu aceitei Jesus não vou passar por vento. Mas Jesus estava lá. E eu quero até mesmo contar aqui o porquê que os vídeos do meu canal foram apagados. Porque às vezes as pessoas ficam com dúvida, né? Foi porque bateu o vento na minha vida e eu tive medo. Eu fiquei com medo, eu fiquei insegura, sabe? Aquele medo tentou me cegar, só que eu fiz aqui como Pedro. Olha a oração simples de Pedro. Salva-me, Senhor. Olha quão difícil é nós pedirmos socorro para Deus. Tem pessoa que está sofrendo, está no processo, mas não pede socorro. Não pede para Deus salvar. Mas eu, no momento que fiquei confusa, eu fiquei com medo, eu pedi para o Senhor, Senhor, não me deixa ficar cega, não. Porque tem a cegueira espiritual, irmão, você não consegue enxergar um palmo à sua frente. Quando a cegueira espiritual vem, você não consegue enxergar um palmo à sua frente. Mas quando você escuta a voz do seu bom pastor, você sabe o caminho que você tem que trilhar. E Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso. Ele não deixa você morrer afogado. Ele não deixa, ele socorreu Pedro. E logo assim que eles entraram no barco, aquele vento cessou. Porque Jesus estava com ele naquele barco. Ele não estava sozinho. E assim é na nossa vida. Quando o vento soprou na minha vida, foi para tentar tirar minha visão. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de vir aqui pregar a palavra e não ser aquilo que Deus estava falando. Porque o inimigo começou a soprar nos meus ouvidos. Você não está entendendo o que Deus está falando. O que você está falando, né?
não tá sendo útil, você vai fazer as pessoas tropeçar. Era assim que ele falava nos meus ouvidos. Mas Deus é tão lindo, irmão. Deus é tão lindo que não me permitiu. E eu perguntei, né? Eu sempre pergunto para Deus o propósito, né? Mas na verdade não foi nenhuma pergunta. Às vezes o coração pergunta, mas tipo, eu não questionei a Deus. E eu na segunda-feira eu estava sentada na mesa aqui comendo. Segunda-feira não, na verdade foi na terça. Não, foi segunda mesmo. Tô meio confusa. E aí o Espírito Santo falou no meu coração por que eu passei por aquele processo. Ou por que eu passei por aquela cegueira momentânea. Porque durou um dia só. Para a glória do meu Deus. Durou um dia só. Essa confusão, eu não saber se eu estava fazendo certo, né? Durou um dia só. Para a glória do Senhor. E aí ele pegou e falou. Ele falou para mim na segunda-feira, depois que eu já estava melhor, né? Sabe por que você passou por tudo isso? Porque é experiência. Você está passando por experiência para você aprender a ouvir minha voz. Porque você não estava enxergando. Você não estava enxergando, você estava perdida. Mas você estava me ouvindo. Aleluia, Jesus. Você conseguiu me ouvir. Às vezes, na batalha, irmão, a gente perde a visão. Na luta, a gente acaba perdendo a visão. Mas se você estiver sensível para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a voz do teu pastor, você se coloca no lugar de volta. Você tem que estar sensível. E assim foi o que o Senhor fez. Foi através de um status no WhatsApp que o Senhor falou comigo. Para você ver que Deus fala de várias formas. Deus fala de várias formas, irmão. Às vezes a gente fica esperando, Deus vai falar, vai usar fulano, vai usar ciclano para falar comigo. Não, Deus fala de várias formas. A pessoa colocou no status dela um vídeo de um filme que eu já havia assistido. E naquele vídeo, aquele ator falava, Senhor, me envia mais um. Eu lembrava a cena que ele falava, Senhor, me dá mais um. E aí o Senhor, naquele momento, quando eu vi aquele status, o Senhor pegou e falou, você lembra? Aleluia, Jesus. Você lembra quando você começou na minha obra, que você pedia mais um? Você sempre pedia, Senhor, me envia mais um. Porque você queria pregar a minha palavra, você tinha sede. E agora você abandonou minhas ovelhas. Aleluia, Jesus. Porque esse canal aqui, irmão, é ovelhas que o Senhor tem me dado. Não foi em vão que o Senhor abriu esse canal. Foi o Senhor que motivou. Então ele falou, você vai errar, filha. Mas foi eu que dei nas tuas mãos. Continua. Assim eu digo para você, não é porque você errou, porque você tropeçou no teu caminho, porque você olhou para o vento, muitas das vezes saiu da presença do Senhor, ou tá pensando em parar por causa da luta, por causa do vento. O Senhor tá falando, não para, porque eu coloquei algo precioso na tua mão, tu tá passando por experiência. É experiência com o Senhor. Aleluia, Jesus. Ser tão somente sensível à voz de Deus. Não larga o teu cajado, não larga o que Deus confiou na tua mão. Porque quantas pessoas, através da tua vida, estão sendo edificadas? Senhor, mas como é que a pessoa está sendo edificada através de um problema meu familiar? Porque Deus vê a tua perseverança. Deus vê a tua fé. E as pessoas que estão ao redor estão vendo também. Aleluia, Jesus. As pessoas que estão ao teu redor estão vendo você ali, ó. Pedro teve uma experiência. E olha aqui, ó, eu não li esse versículo, mas eu vou ler. O versículo 33 diz assim: E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Tá vendo que a experiência de Pedro com Jesus, um sobrenatural ali, fez com que pessoas glorificassem a Deus através da vida dele, através da vida de Jesus e através da vida de Pedro. Porque ali as pessoas olharam e falaram, realmente esse é filho de Deus, esse que socorreu a Pedro é filho de Deus. Pedro anda verdadeiramente com Deus vivo.
Então, irmão, não temas o medo que o vento que você está passando na sua vida, não. Somente confia no Senhor. Somente escuta a voz do Senhor, porque aqui Pedro não conseguia ver Jesus direito. Se você ler essa palavra, desde o versículo 22, você vai ver que o pessoal não conseguia ver, mas eles ouviram a voz de Jesus. Então, peça para Deus sensibilidade. Senhor, me guia. Em nome de Jesus, me coloca sensibilidade para me ouvir tua voz. Eu ouvia Deus falando. Eu ouvia Deus falando através de filme. Aí Deus, através do filme, trouxe, né, uma irmã na minha casa, usou a vida dela, usou meu líder. Quantas pessoas Deus não usou para falar comigo? Quantas vezes Deus mesmo não falou comigo, mas eu fiquei com medo. Sabe? Porque é muita responsabilidade tratar com vidas. É muita responsabilidade. Sabe, o médico, quando ele vai fazer cirurgia, é uma responsabilidade muito grande quando ele entra naquela sala de cirurgia. E quando eu venho aqui fazer o vídeo, eu tô fazendo cirurgia na alma das pessoas. Porque um dia lá atrás eu sonhei, quando eu era adolescente, eu sonhava em ser médica. Eu queria ser médica, mas não aprove o Senhor, e nem eu também buscar, né? Mas não aprove o Senhor esse caminho. Mas hoje Deus me faz tratar de almas. Pedro era pescador de peixe. Por que que Pedro, sendo pescador, se amedrontou caindo na água? Por que que Pedro se amedrontou? Porque um pescador, ele sabe nadar. Mas por quê? Porque não é por capacidade humana, não. A gente não tem que confiar na força do nosso braço. A gente tem que confiar no Senhor. E o Senhor chamou a Pedro e falou: Pedro, tu era pescador de peixe, agora tu é pescador de almas. Almas. Pedro parou de pescar peixe para pescar vidas. E assim o Senhor tem me feito também. Pescar almas aqui neste lugar. Que em nome do Senhor Jesus, você que estava fraco, seja fortalecido. Peça socorro, só tu sabes aonde você precisa pedir socorro do Senhor. Eu sabia onde eu precisava, porque eu falava para o Senhor: Senhor, eu estou perdendo a visão. No meu caso, eu estava perdendo a visão. Eu falava: Senhor, eu estou perdendo a visão. Senhor, não me deixa perder a visão. Senhor, não me deixa desviar. Senhor, não deixa eu cair. Senhor, não tem outro lugar para mim estar, senão na tua presença. Porque, irmão, não tem lugar melhor do que estar na presença de Deus. Não tem. O socorro é nos pés dele. Você vê aqui, ó. Foi com Jesus. Então peça socorro você. Não tenha vergonha, não. Ah, mas eu já errei tanto. Ah, mas eu já pequei tanto. Ah, eu já neguei Jesus. Ah, eu já falei mal do Senhor. Eu desacreditei que ele existia porque tal coisa aconteceu na minha vida e eu comecei a me questionar: será que esse Deus existe mesmo? Comecei a me questionar e comecei a questionar Deus e comecei a desacreditar que Deus existia. E eu falo para você: se você pedir socorro para ele hoje, ele vai levantar a tua vida. Ele vai te colocar em um lugar seguro. Em nome do Senhor Jesus. Ele vai fortalecer as tuas mãos. Você não vai parar, você não vai desistir, porque o Senhor, ele é contigo. No meio da guerra, irmão, a gente está numa guerra espiritual. A gente está no meio de uma guerra. E eu digo para você: não perca a visão no meio da guerra. O filme que eu assisti era de guerra. Eu vou deixar aqui, né, o nome dele. Vou falar aqui no vídeo, não vou colocar na descrição, não. Até o Último Homem é o nome desse filme. Até o Último Homem. O soldado Doss ali era o que pedia o socorro. Mas sabe o que me chamou mais atenção? Não foi o ator principal. O que me chamou mais atenção foi um rapaz que, quando ele estava ali no meio daquela guerra, estava ferido, ele estava com lama nos olhos. E quando o soldado Doss, que era o médico, foi para socorrer ele, ele começou a dar tiro, porque ele pensou que era os soldados inimigos. Então ele começou a acertar aqueles que estavam do lado dele, né? Não acertou, mas ele atirou, até que o soldado pegou e se identificou: calma, que sou eu. Quando ele se identificou, esse que estava com os olhos cheios de lama se acalmou. Aí o soldado foi lá e jogou água.
Aí ele arregalou o olho assim e falou: nossa, eu pensei que eu estava cego. Eu pensei que eu estava cego, agora eu tô vendo. Então Deus vai levantar a pessoa para pegar água de um cântaro limpo, para lavar teus olhos, para você enxergar. O que você não estava enxergando, tu vai passar a enxergar em nome de Jesus. Você vai enxergar cada detalhe que Deus está cuidando da tua vida, irmão. Deus enviou a mulher de Deus aqui na minha casa. Ela foi o soldado para jogar água nos meus olhos, para me levantar, para falar: filha, ó, confia. Porque a direção era quase que a mesma. Era sobre confiar em Deus. Quando a gente para de confiar em Deus, a gente deixa a cegueira nos dominar. Então peça para o Senhor confiança. Peça uma fé inabalável. Peça para Deus essa força, essa garra em nome de Jesus. Peça socorro, porque Ele há de te socorrer. Em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Saiba que em todo esse vento, Jesus está contigo. Ele nunca te deixou só. Ele nunca te abandonou. Ele só está esperando da tua parte o pedido de socorro. Porque Jesus estava aqui, ó, na frente de Pedro. Mas Pedro, quando ele caiu nas águas, ele não esperou morrer afogado. Ele não esperou começar a faltar ar para ele pedir socorro. Assim que ele caiu, ele pediu socorro. E assim o Senhor levantou. Às vezes você pode passar o vento um dia. Você pode até ter pensado um dia em se desviar, em se entregar para o pecado, em não acreditar mais em Deus. Mas hoje decida acreditar que Ele vai te tirar de dentro dessa água, Ele vai te tirar de dentro desse problema, desse processo. Ele vai fazer você estar em um lugar seguro. Você vai ver que com Jesus, quando nós estamos com Jesus, nós estamos seguros. Independente do que está acontecendo ao nosso redor, nós estamos seguros na presença de Deus. Amém? Que você seja um testemunho vivo do Senhor. Em nome da glória dele sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Que você venha estar firme no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Fica na paz, Senhor Jesus Cristo.